Vamos voltar então ao livro de Esdras, no capítulo 2. Você abrir o livro de Esdras aí, você vai ver, o capítulo 2 é uma imensa lista. Nós terminamos o capítulo 1 com uma pequena lista. E agora o capítulo 2 é uma grande lista. Na verdade, nós podemos dizer que o livro de Esdras é o hall de membros da igreja que voltou do cativeiro na Babilônia para a terra, para reconstruir, para reabitar a chamada terra prometida, a terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. São 70 versos. E nós vamos ler alguns deles ao longo da exposição. Eu queria apenas começar lendo os 6 primeiros versos do texto nessa hora. Diz assim a palavra de Deus: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Sepatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Baate e Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Pai, nós agradecemos a Tua palavra nessa hora. E rogamos, ó Deus, que Tu nos fales por meio dessa palavra, por meio desse texto. E que compreendamos a Tua vontade. E compreendendo a Tua vontade, sejamos estimulados a cumpri-la, a fazê-la valer e a viver no nosso dia a dia, ó Deus. Ensina-nos com esses irmãos e com essa lista desses que voltaram do cativeiro na Babilônia, a fim de que nós, ó Deus, também, como libertos que somos do cativeiro do pecado, saibamos viver de uma maneira que honra o Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós vimos no último domingo, Deus move a história pelo e para o seu povo. Então, no capítulo 1, nós fizemos várias descobertas a respeito agora da volta do povo de Deus que esteve durante algumas décadas cativo ali na Babilônia.
Então o livro de Esdras, que temos diante de nós, ele vai nos narrando, ele vai nos dizendo, ele vai nos ensinando a respeito dos vários períodos e dos vários movimentos de Deus no meio do seu povo, para que eles voltassem do seu cativeiro, um cativeiro para o qual eles tinham ido, porque Deus decretou que eles fossem. Eles não foram parar no cativeiro por, que azar, meu, não deu certo, falhou, nossas defesas falharam. Não. É muito mais do que isso. Deus tinha dito: vocês me desobedeceram, vocês desonraram o meu nome, vocês desonraram a minha aliança, vocês desonraram o meu pacto, e eu mesmo disse o que ia acontecer com vocês caso fizessem isso. É interessante, esse tipo de relação, ela é comum entre nós, seres humanos. Quais são os pais que nunca saíram de casa, né, dando avisos para, olha, vocês façam assim, assim, assado, porque se vocês fizerem de outro jeito, quando voltar para casa, vai ter. Nunca aconteceu isso com você, né? Nunca fizeram. A gente diz com antecedência. O problema nosso é que muitas vezes a gente não cumpre, mas Deus cumpre. Aquilo que ele havia dito que aconteceria, de fato agora vai acontecer, e aquele povo vai para o cativeiro na Babilônia. Vocês perguntaram no domingo passado sobre a cronologia. Eu pesquisei algumas, eu copiei essa aí de uma Bíblia anotada, não sei se é exatamente a melhor, não é? Mas aqui nos dá uma noção, não é? Em 605, Nabucodonosor invade a Palestina, leva uma primeira parte dos reféns judeus para a Babilônia. Mais adiante, Jerusalém é cercada pelas tropas e são levados agora mais 11 mil para o cativeiro. E finalmente, em 586, o restante do povo de Judá é levado, ficam alguns poucos para trás. Jerusalém invadida, tomada, a profecia se cumpre e a cidade é arrasada e destruída. Durante vários anos o povo vive no cativeiro debaixo do reinado dos reis da Babilônia. Passa-se um tempo, Babilônia cai, porque Deus disse: vocês vão cair, vocês não honram o meu nome. E aí então assume o império medo-persa com o rei Ciro. E é exatamente esse Ciro que é mencionado aqui no versículo 1, capítulo 1 de Esdras, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia. Nesse dia, nessa data, no ano 538, entre 539 e 7, vamos colocar assim, é que isso vai acontecer e acontece de fato. Ciro decreta a volta. Ciro diz: vocês vão ter agora a oportunidade de voltar. E no domingo passado nós começamos a ver esse movimento de como é que essa volta vai acontecer, como é que ela vai se realizar. E a gente aprendeu no domingo passado que essa volta acontece porque a palavra de Deus dirige a história. Está aí no capítulo 1 de Esdras, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias. A palavra de Deus é que move a nossa história. É aquilo que Deus disse, é aquilo que Deus instrui, é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus decreta que move a história. Como é bom confiar num Deus que é amoroso, bondoso e cuidadoso, porque aí você vive tranquilo nas mãos de Deus. Crer nessa verdade tira do nosso coração a ansiedade. Lembra de Jesus falando? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque Deus, quem faz as coisas, Ele veste os lírios do campo, nada acontece sem a mão dEle. Descansa em Deus. Até aquilo que você acha que é uma coisa ruim que te acontece, saiba que
Deus, na sua bondade, ordena as coisas para o seu próprio bem. A palavra de Deus dirige a história. E diz o texto do capítulo 1 que o povo obedeceu. Deus disse: vocês vão voltar, obedeçam o decreto de Ciro. O decreto de Ciro estava fundamentado no decreto de Deus. E agora o povo podia fazer duas coisas: ir ou não ir, obedecer ou não obedecer. Mas a gente lê aqui que muitos obedeceram. E eles obedeceram e tinha um segredo por trás disso. Obedeceram e voltaram todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Esse é o grande mistério da Bíblia, queridos. É a vontade soberana de Deus dirigindo a nossa própria responsabilidade. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá no Novo Testamento: desenvolvei a vossa salvação com temor e... Quem é que tem que desenvolver a salvação? É o Jonas que tem que desenvolver a salvação dele. É a Vanessa, ou são as Vanessas, não é? Cada um de nós tem essa responsabilidade diante de Deus. Porém, Kika, é Ele que efetua em você tanto querer quanto realizar. Então, uma coisa para vocês: se a salvação de vocês dependesse de vocês mesmos, se a minha salvação dependesse de mim mesmo, todos nós já teríamos jogado fora aquilo que Deus nos deu. Todos nós. Mas Deus, na sua bondade, tem esse segredo que nos faz obedecê-lo. Quando eu não obedeço, é minha responsabilidade, é minha dureza. Quando eu obedeço, é bondade dele. E então nós terminamos o capítulo observando vários sinais que encorajaram o povo de Deus na volta. Aquela lista dos objetos que haviam sido levados por Nabucodonosor para a casa do Deus dele, agora eles são devolvidos com uma nota fiscal, não é? Para fazer o romaneio, não é? Para levar de volta cada uma daquelas coisas de volta para a terra. E diz o texto, verso 7, que Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor e pôs sob a direção do tesoureiro Mitredate, que entregou todos contados a Sesbazar, príncipe de Judá, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas e assim por diante. E agora eles foram levados e depositados de volta na casa de Deus. Ah, que alegria! Cada bacia, cada faca, cada coisa que era usada no sacrifício do templo está agora contada para voltar à casa do Senhor em Jerusalém. Todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. E não foram poucos, queridos. São esses os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado de lá ou para lá. Vou perguntar uma coisa para você. Por que você está aqui na igreja da Barra? Por que um dia você se chegou a Cristo? Foi por sua vontade própria? O que você queria? Você era gente boa, um cara legal, uma moça bacana? Ou você é como a maioria das pessoas, resistente às coisas de Deus, resistente à palavra de Deus, resistente a estar presente na casa de Deus? Mas Deus, na sua bondade, desperta, traz. Isso deveria trazer a gratidão aos nossos corações. Nós deveríamos dizer: Deus, muito obrigado por essas coisas boas que o Senhor faz. Entre elas, me dá o privilégio de fazer parte do teu povo, de fazer parte da tua igreja. Se você entender isso, querido,
se você entender essa tremenda bondade de Deus associada a isso, você vai crescer como um crente saudável. Se você não entender essa bondade de Deus, vai chegar um tempo na sua vida que você vai começar a olhar para a igreja, e a igreja vai ser o quê? Uma droga. Vamos usar a palavra bem clara. Você vai começar a reclamar de tudo na vida da igreja. Você vai começar a reclamar de tudo na vida do povo de Deus. Tudo vai estar errado. Nada vai dar certo. Tudo vai estar ao contrário para você. Mas se você entender que é a bondade de Deus que te coloca nessa posição, nesse lugar, você começa a desenvolver um espírito de gratidão a Deus pela igreja de Cristo, apesar dos membros dela. E apesar de você mesmo. Porque a primeira coisa que precisa acontecer para que essa igreja fosse humanamente perfeita era eu sair dela. Percebe? Eu tinha que sair. Para ela se tornar humanamente perfeita, eu tenho que sair dela. Primeiro, assim sou eu. Se vocês forem honestos, vão me seguir. Mas a perfeição da igreja, ela não está nas pessoas que estão nela. A perfeição da igreja está naquele que é o cabeça e que forma o corpo, Cristo. E no fato de Deus ter te dado esse privilégio e ter aí pelo seu Espírito despertado você para viver na igreja. Eu vou contar essa história mais uma vez e eu prometo para vocês que não vai ser a última vez. Um sábado à noite, eu me reuni com vizinhos, ou futuros vizinhos do meu prédio, onde a gente ia morar. 5 casais, numa pizzaria. Eu e Dona Denise e mais 4. No final daquele jantar, lá pelo meio daquele jantar, uma mulher vira para mim, depois de cada um se apresentar, perguntar o que o outro faz, e etc. e tal. E eu liderava uma lista de discussão do futuro condomínio, do jeito que eu achei de reunir as pessoas. Aquela mulher virou para mim e falou assim: Mal, posso um dia ir na sua igreja? Isso já era tarde da noite de sábado, quase meia-noite. No outro dia, às 10 da manhã, eu estava com o projeto da igreja da Barra Funda pronto, pesquisado, inclusive com pesquisa de crescimento demográfico. Eu não posso dizer com absoluta objetividade que Deus decretou que isso acontecesse. Seria perverso da minha parte. Mas eu posso dizer que eu tenho a profunda impressão que é esse tipo de coisa que Deus faz quando move ou desperta pelo Espírito o seu povo a fazer alguma coisa. E aí Deus foi despertando gente, despertando pessoas, despertando aqueles que poderiam criar as situações para que essa nova igreja nascesse. Eu disse que essa não é a última vez que eu vou contar essa história, porque a história não pode ser esquecida. Não por causa dos personagens dela. Aquela mulher
perguntou se podia ir na minha igreja um dia, nunca veio. Ela não é o personagem. Eu não sou o personagem. O personagem da história sempre é aquele que move os homens para fazerem alguma coisa. Que faz com que os nossos olhos e os nossos corações se voltem para Cristo Jesus. Essa é a lista, esse é o rol de membros dessa congregação, versículo 64 aí do texto. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Esses foram aqueles que o Espírito de Deus despertou. E o personagem que a gente vai prestar atenção nesse texto, ainda que a gente vai contar a história de vários desses grupos, não são eles, mas é aquele que os despertou para fazer alguma coisa. O que é que nós podemos descobrir no hall de membros de uma igreja? Imagina que daqui 50 anos, a Igreja Presbiteriana da Barra Funda cresceu. Daqui 50 anos, eu acho que eu já morri. Não sei, acho que eu não chego a 100 com essa saúde toda que eu tenho. Carol vai ser membro aqui. Não é? Jonatas diz que vai estar aqui. Ele vai ser o pastor jubilado da igreja. Eduardo já vai ter terminado o curso de engenharia dele. Todos nós, ou muitos de nós, já terão ido. E alguém algum dia vai pegar e vai abrir uma ata da organização, vai ser onde os nossos nomes vão estar listados. E eles vão começar a olhar os nomes. Nossa, tinha um reverendo Mauro lá, quem será que foi? Nossa, ele tinha uma esposa. Não sei se vocês vão falar, nossa, mas tudo bem. Tinha 2 filhos. Não, conhece aquele menininho? O Abner Júnior. Abner Júnior é o neto dele. Pegando as origens, tá vendo? É o neto dele. E aí alguém vai lembrar de alguém. Não, esse fulano era assim. Esse era assado. A grande pergunta: como é que vão lembrar de você? Um desses que Deus despertou para fazer a obra e o trabalho. Como você será listado no hall de membros dessa igreja? Primeira coisa, primeira grande lição tremenda nesse texto, está aí nos versos 36 a 39 do texto. Os sacerdotes, então ele vai listando por categorias, né? Ele diz: os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Para não errar, 4.289 sacerdotes voltaram do exílio. Quantos eu disse que eram ao todo? 42 mil. Isso dá quantos por cento? 10%.
Imagina uma igreja com 10% de pastor, hein? O que será que fez com que esse volume de sacerdotes desejasse voltar? 1 em cada 10 era um sacerdote. Por que eles quiseram voltar do cativeiro da Babilônia? Por que Deus despertou esses corações? Se alguém chegasse para o indivíduo lá com o microfone para fazer a entrevista da volta, para passar no jornal das 8, e perguntasse, quem sabe, para um dos filhos de Gedaías, por que você quer voltar? Qual é a paixão que governa o seu coração? Lembra de uma coisa, não era uma coisa simples. Eram 1.500 quilômetros de viagem de volta, sem proteção. Voltar para uma terra que não tinha nada, para um lugar que estava destruído, para um templo e para trabalhar num templo que estava em ruínas. O que motivaria? Qual seria a paixão para levar alguém nessa viagem? Por que ele ia deixar a casinha dele, que ele tinha já construído há anos, lá na Babilônia? Estava pagando o financiamento do BNH babilônico. Por que ele ia querer sair de lá e voltar para uma terra onde não há nada? Qual é a paixão que motivava esses homens? A resposta, queridos, só pode ser uma. Na terra estranha, na terra distante, eles não tinham como prestar culto a Deus. Eles não tinham real sentido. Eles liam na palavra de Deus o que eles tinham que fazer. E a primeira coisa que eles vão aprender no livro de Levítico, que um sacerdote tem que fazer, é prestar sacrifício. E eles não tinham como, eles não tinham altar. O desejo deles era reconstruir o altar e o templo para restaurar o culto público a Deus. Essa tem que ser a paixão que governa não só os sacerdotes. Essa tem que ser a paixão que governa a todos os crentes. Ver o culto a Deus manifesto no meio desse mundo para dar sentido ao nosso serviço. Eu não sei se é de fato isso, mas não tem como lembrar desse episódio sem lembrar do Salmo 84. Lembra do Salmo 84? Aqueles que almejam pelo templo. Parece o Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Jeová. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Nosso coração, nossa paixão, aquilo que move a nossa vida, deve ser exatamente a glória do nosso Deus. E não há lugar, não há hora, não há momento mais precioso para nós, esse povo, aqueles cujo o Espírito de Deus moveu o coração para obedecerem, do que quando nós nos reunimos para adorar a Deus.
Querido, se você não sente, se você não é movido, se você não é trabalhado, eu não digo que isso vai acontecer todos os dias, 100% da sua vida, porque não vai acontecer, mas se você não tem essa paixão que te move para adorar, faça como nós ouvimos na profecia de Joel: rasga o coração diante de Deus. Rasga o coração. E pede para Deus fazer diferente. Essa é a paixão que deve nos governar. Agora, nos versos seguintes nós vemos um fato estranho, interessante, uma ilusão. Verso 40 diz assim: os levitas, os filhos de Jesu e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139. Lembra, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os filhos de Arão. Eles eram a classe sacerdotal mais importante, porque eles faziam o trabalho direto do sacrifício no templo. Se a gente fosse colocar numa escala, esse é o trabalho do glamour, vai? Os outros, os filhos de Levi, que não eram da família de Arão, eles faziam os trabalhos simples do templo. Eram porteiros, tinham que limpar a sujeira que o sacerdote deixou para trás depois do sacrifício. Tinham que ficar na porta controlando a entrada do povo. Tinham que fazer uma série de coisas que eram cansativas, que davam pouca visibilidade e que não tinha, entre aspas, o glamour do serviço do sacerdote. Quantos eram os sacerdotes? 4.000. Quanto foram os levitas? Às vezes a gente vê isso na igreja. Os levitas, 74. Era um levita para cada 58 sacerdotes. Lembra? Era um sacerdote para cada 10 do povo. E agora, para cada 58 sacerdotes, tinha um levita. Tinham que assistir em todas as coisas relacionadas ao templo e ao culto. E parece que isso não foi um grande incentivo para eles. Havia muito trabalho, mas era um trabalho que dava pouco status, pouco reconhecimento público, pouca visibilidade. Vou falar para vocês uma coisa, gente. Não tem jeito de um pastor não ter visibilidade, né? Ele vai lá para frente da igreja e fica falando e obriga todo mundo a ficar sentado ouvindo. Como de vocês? Eu já disse em vários lugares publicamente, se eu tivesse que ser membro da minha igreja, eu já tinha saído, eu não me aguento. Mas, como eu sou pastor, não é? Eu continuo. Mas isso não significa que o pastor é que trabalha. Ele também trabalha. Mas ele acaba numa posição em que ele é mais visto. Mas se uma igreja só tiver pastor, ela não é igreja. Uma igreja é a composição de todos os membros do corpo que fazem todo tipo de serviço. E grande parte do serviço é um serviço simples, ele é básico, ele não tem drama, ele não tem esse glamour. E eu já
já vi muito membro de igreja sair da igreja por dizer assim, as pessoas lá, eles não me reconhecem. Eu queria ser assim. Ou eu queria ser assado. Para mim só serve ser membro dessa igreja se eu for líder. Se eu estiver lá na frente, se eu tocar no louvor, ou se eu for o presidente da mocidade, ou se eu for um presbítero, senão eu não quero ficar lá. As pessoas lá não me reconhecem. Mas a igreja não é assim, queridos. Infelizmente, muitas vezes, o que nós estamos buscando e estamos atrás na igreja é isso: crédito, reconhecimento, ser agradecido o tempo inteiro, receber os louvores dos homens, visibilidade. Se eu não estiver nesse lugar, eu não fico lá. Ai, irmãos, é uma coisa ilusória. As coisas que nós recebemos, os status que nós podemos receber dos homens, eles são ilusórios. Não se apegue a isso. Esse era o problema na igreja de Corinto. O trabalho que você faz aqui, que você virá fazer aqui, meu irmão, minha irmã, ele é para Cristo. E se nenhum homem, se nenhum outro homem reconhecer o trabalho que você faz, o trabalho que você faz, ele só precisa ser reconhecido por uma pessoa: Cristo. Uma igreja facilmente se quebra e se divide quando os homens resolvem assumir o seu ego como a coisa mais importante da face da terra. E a nossa tendência é sempre nos colocar acima do outro. Não podemos ser assim. Nós somos chamados como servos. E a nossa relação é essa. E ainda em que em algum momento alguém tenha uma posição de liderança para dizer ao outro, faça assim, ou faça assado. Diante de Cristo nós temos o mesmo status. E não é por causa da minha posição que eu devo olhar para o outro como menor, como alguém que é menos do que eu sou. Cuidado. Cuidado. Nós temos uma tendência de virar dono da igreja. Eu fui repreendido uma vez pela Denise e pela Nina, antes da igreja começar. Que a gente estava assim naquele alvoroço, né, de começar uma nova igreja, empolgados, entusiasmados com aquilo que Deus poderia fazer. Toda hora eu falava assim, não, lá na minha igreja não vai ter isso, lá na minha igreja não vai ter isso. Um dia a Denise virou para mim e falou assim, a igreja não é sua. Você falou. Você lembra, né? É a repreensão da boca do profeta. Porque essa é a nossa tendência. Nossa tendência é ser assenhorar daquilo que não é nosso. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja é de Cristo. O que mais divide e destrói igrejas são os homens acharem que ela pertence a eles. 2 semanas atrás eu fui dar aulas em outra cidade. Eram 17 alunos, 16 eram pastores. Tinha uma mulher na sala de aula, olha só. O pessoal pegava no pé dela, chamando de reverenda. Esposa, tinha que ser esposa de pastor, né?
E um daqueles colegas de ministério me contou um pouquinho da história dele na igreja que ele está tentando pastorear agora, aqui no interior de São Paulo. Meus irmãos, que destruição feita pelo ego dos homens. Um presbítero da igreja, dono de um negócio, emprega a maioria dos outros presbíteros, dadem ao seu. Emprega a maioria dos outros presbíteros da igreja. E a vaidade tomou conta. E a igreja se dividiu, a igreja rachou. Porque não é coisa de Deus, é coisa de homens. Também aqui no interior de São Paulo, eu vi isso em janeiro. É uma igreja presbiteriana, uma primeira igreja de uma cidade grande no interior de São Paulo, em que o presbítero, ou melhor, que o pastor, já tem 2 boletins de ocorrência contra os presbíteros. Ele foi na delegacia e fez um BO. Gente, isso não tem nada a ver com Deus, isso é coisa do capeta, que associa-se a essas coisas do status do homem, para fazer coisas que são do diabo mesmo. Cuidado, irmão. Cuidado com o desejo do status, que ele lute. Terceiro, a providência que nos dirige. Olha só esses versos. Eles são lindos, queridos. Os servidores do templo, verso 43. Os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe. Vocês já leram esses nomes em outros lugares da Bíblia? Olha só, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim. Se alguém está procurando um nome para o filho, está aí, não é? Os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. E se eu disser para você que um estudioso estudou isso, não é? E observou que 33 a 40% desses chamados servos de Salomão são nomes estrangeiros, não são nomes hebraicos. Gente que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Eles eram servos de servos. Nesses 2 grupos. Na verdade, esses servidores do templo, eles foram dados por Davi aos levitas para assistirem. Então, tinha os sacerdotes, tinha os levitas e agora tinha os servidores dos levitas. Mais do que os levitas. Muito mais do que os levitas. Na verdade, nessa lista de baixo dos filhos dos servos de Salomão, 68% são de origem estrangeira. Como é que esse pessoal chegou nessa lista, gente? Como é que eles entraram no hall de membros da igreja? Possibilidade é que eles eram filhos de cativos de guerra, nas guerras de
Davi nas guerras de Salomão. Cativos de guerra, escravos. Como o povo agora vivia na Babilônia, sem Deus e sem identidade. Esses homens chegaram no meio do povo de Deus sem identidade, sem nada, perdidos, cativos, escravos. E agora o nome deles aparece nessa lista, nesse rol de membros dessa igreja, mas mais do que isso, o nome deles aparece no livro da vida. Já parou para pensar nisso? De onde você veio? Tem gente na igreja que é a terceira, quarta geração, quinta geração de crentes, né? Eu tenho um amigo que é libanês, ele se chama Riyad Cassis. E é estranho pensar que ele é um presbiteriano lá no Líbano. E eu cheguei um dia para o Riyad e perguntei assim: Riyad, qual que é a origem protestante, evangélica da sua família? Quanto tempo que a sua família converteu-se? Ele falou: uns 2000 anos. Minha família é cristã aqui no Líbano desde a época de Cristo. Isso aqui eu chamo de um crente com pedigree, não é? Verdade. Isso é crente com pedigree. Meu avô era traficante de pneu. Já ouviu falar disso? Dono de clube de jogatina. Não tem pedigree nenhum. Tinha uma avó que era crente. Uma mãe que foi ensinada, que orou por mim e ora até hoje. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é o seu cativeiro, qual foi a guerra em que você foi espoliado, mas Deus te trouxe para cá, querido. Pensa na graça da providência de Deus que te fez chegar onde você está, e o privilégio de ter o seu nome arrolado na igreja de Cristo aqui na terra, e o seu nome arrolado no livro da vida. Você era o que mesmo, Flávio? Eu? Estudo. Ele era da sociedade alternativa dos hippies, esse casal aí. Viviam no mundo aí. Sem Cristo. Cativos do pecado, da morte. Mas a providência salva. Salva para nós sermos esses que sem qualquer pedigree são remidos pela graça de Deus para fazerem parte dessa grande multidão, remidos, comprados, cantar a glória do nome de Jesus. Pensa de onde você veio. Pensa onde você está. E lembra que foi a providência de Deus que
te fez chegar no meio do povo de Deus. Isso significa que está tudo tranquilo? Nem sempre. Mais uma listinha. Verso 59. Vem uma lista de nomes. Um pouquinho antes, fala dos filhos dos servos de Salomão, servidores do templo. Também esses subiram de Tel-Belá, Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Quem foram esses? Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Chegaram lá no cartório para compor aquela caravana. Documento. Não tem. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro dos livros genealógicos, porém não acharam. Eram da classe sacerdotal, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim. Era uma maneira de observar as sortes, para confirmar se eles eram ou não dessas famílias. Mas o que é interessante aqui, queridos, não conseguiram provar que eram dessa classe. 3 famílias de sacerdotes. Mas porque eles não puderam provar no cartório, podia ser perigoso se algum deles estivesse lá e fosse fazer o sacrifício, porque Deus foi muito específico em dizer, só esses aqui podem. Então não estava claro, não tinham as credenciais. Mas eles não estão fora da lista. Eles estão na lista, queridos. Talvez isso trouxesse para o coração deles ansiedades. Mas eu sei, meus pais me disseram. Eles não estavam fora da lista dos que voltaram. E até esses não estão impedidos de se ajuntar, de caminhar com o povo de Deus, de adorar o nome de Deus e de desfrutar das bênçãos desse reino de Deus, até que as coisas fiquem claras. Eu podia falar um pouquinho aqui, quem sabe, da certeza da salvação. Tem gente que não tem essa certeza. Até os que não têm podem desfrutar. E pode ser que existam coisas na sua história que tragam sombra. Tragam sombra. Isso não deveria impedi-lo de viver no meio do povo de Deus e de desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus. Mais uma listinha. A última. A generosidade que deveria nos marcar. Verso 68. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais.
Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Se tem uma hora em que a gente fica miserável e pão dura, é na hora da crise. Não é verdade? Aliás, a igreja sente isso. Pode ser muito claro a esse respeito. Como há uma crise se avolumando, a crise já existe, mas ela demora um tempinho para nos afetar, né? Tem uma crise se avolumando. E os próximos 3 meses ninguém sabe o que é que vai ser. Qual que é a nossa tendência? Guarda o seu dinheirinho. Põe debaixo do colchão. Ninguém sabe o que vem pela frente. Não é assim que a gente pensa. Pelo menos alguns, né? O que aconteceu com nossa igreja? Lá. Arrecadação, ó. Bem baixo. Lá embaixo. Nós temos medos. Os medos nos fazem o quê? Retrair, não é? Se tem um momento de crise que esse povo tinha que pensar, era agora. Nós estamos saindo da terra, aqui eu tenho casa, está tudo estabelecido, meu comércio está funcionando, está tudo rodando bem. A proposta é, vamos sair de uma terra e ir para um lugar todo destruído, detonado, sem incentivos muitos. Que depois vão aparecer, diga-se, de passagem. E ainda estão pedindo para eu doar coisas. Eles doaram cerca de 3.000 quilos de prata e cerca de 500 quilos de ouro. 500 quilos de ouro. Agora tem um detalhe interessante. Você vai ver que esse era um povo rico. Verso 64. Toda essa congregação junta foi 42.360. Afora, verso 65, seus servos, suas servas, que foram 7.337. Faz aí de novo a proporção. Um escravo para cada 6 homens livres. E a escravidão não é escravidão como a gente pensa na escravidão africana, gente. Não, era esse tipo de coisa. Aconteceu no passado, essas pessoas tinham uma condição social na qual esses senhores eram responsáveis pela vida deles. Aliás, muitos deles diziam, não, eu quero ficar aqui mesmo, tá bom demais. Para cada 6. Então essas eram pessoas ricas. E tempos de instabilidade talvez fossem tempos de dizer, não vamos gastar muito. Mas eles foram generosos. Porque eles queriam ver o templo reconstruído, refeito. O culto de volta no seu lugar, a adoração a Deus sendo realizada pelo povo de Deus para a glória de Deus. O que a gente pode e deve fazer diante dessas coisas? Voltando lá no comecinho, como é que vão lembrar do seu nome naquela historinha, quando o pessoal abriu o hall de membros da igreja da Barra Funda daqui a 50 anos? Esse irmão aqui, fulano de tal,
mesmo, o pessoal fala muito dele. Era um mão de vaca. Imagina. E o outro irmão, esse aqui, a irmã e o irmão estavam aqui. Gente, eles tinham uma língua astronômica. Não sobrava ninguém na igreja. Essa família aqui, rapaz, eles trabalharam tanto na igreja a ponto do pastor sair. Trabalharam contra o pastor. Esse irmão, que bom, muito bom. Quando ele aparecia, mas era raro. Nós devemos ser lembrados, queridos, pelas nossas paixões. E talvez você precise retrabalhar essas paixões. O que move você no corpo de Cristo? Como é que você se voluntaria? Ou você fica igual o Brasil, deitado em um berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem? Vá lá, faça. Por causa das paixões certas, a adoração do nome do Senhor. Cuidado com as suas ilusões. Cuidado. Nós estamos aqui construindo uma comunidade de adoradores do Senhor, de gente que ama a glória de Cristo, mas nós podemos ser iludidos por determinadas coisas. Por amor de Cristo, não se deixe iludir. Trabalhe para o Senhor. Aprenda a buscar na palavra de Deus a confiança para cada coisa, todos os dias. Coloque os seus temores diante de Deus, deixa Ele trabalhar em você. Não negligencie os meios de graça. Essa é a doutrina da Bíblia mais favorável aos pastores, né? E alguns acham que os pastores gostam de abusar dela. Pelo que eu vou dizer agora. Não negligencie a reunião do povo de Deus. Não faça isso. Aprenda a viver e amar o povo de Deus e a reunião do povo de Deus e o culto. No dia que você estiver fraco, no dia que você estiver desestimulado, nesse dia é que você tem que estar no hospital. É o dia que você tem que ouvir a palavra. É o dia que você tem que crescer em Cristo. É o dia que você tem que ter expectativa de que Ele fale a sua mente e ao seu coração. Não negligencie o culto público. Não negligencie as orações dos santos. Não negligencie os sacramentos. Viva com o povo de Deus, desfrutando dos meios de graça. E agora a segunda doutrina favorável ao pastor da igreja. Seja generoso. Seja generoso. Vocês já me conhecem o suficiente, vocês sabem que eu não sou desse que faz troca e não ensino vocês a fazerem troca com Deus. Você já me perguntou isso particularmente, eu já te disse isso. Você já me ouviu falar algumas vezes, você já me ouviu falar publicamente. Seu dízimo não é uma troca com Deus. Suas ofertas não são uma troca com Deus. Mas a sua generosidade é o que vai mostrar como anda e como caminha o seu coração na presença de Deus. Se
você retém aquilo que Deus disse que é para você dar. Com generosidade. Pode ser que você esteja testando a Deus da maneira errada. Não faça isso. Seja generoso. Seja generoso. Seja bem prático. Como igreja nós temos potencial maior de contribuição do que nós já recebemos. Isso significa que a generosidade tem que ser a sua marca. Eu podia fazer conta para você. Olha, pensa que você ocupa um espaço, que você ocupa uma cadeira, que a gente paga, né? Você toma um café, seria mesquinho, seria muito pequeno. Porque o reino de Deus é muito mais do que isso. O que a Escritura nos ensina, no exemplo desses irmãos, é a generosidade. E assim nós vamos poder viver seguramente. Eu fico imaginando, eu fico pensando nesse povo saindo da Babilônia, várias caravanas, eles se organizando, ó, grupo A, grupo B, grupo C, ou melhor, Aleph, Beit, Gimel, né? Porque é um grupo em hebraico. Sem escolta armada, sem polícia organizada, e quem sabe alguém lá no meio compôs o salmo, dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta contemporânea que nós damos é essa: segurança tem em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Vamos contar essa história, vamos cantar essa história agora, que ela é a história da nossa segurança em Cristo Jesus.